Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Quantos estão alegres com o Senhor, levante a tua mão e ore comigo. Bendito Deus e eterno Pai, ao Senhor louvamos e adoramos nesta noite, aleluia. Queremos te agradecer por mais um dia de vida, te agradecemos já, meu Deus amado, por esta noite. Louvamos e te bendizemos também por esta tão rica oportunidade que mais uma vez nos é dado, de estar em tua casa, reunidos, celebrando um culto de louvor, um culto de adoração, um culto, meu Deus amado, racional, um culto de quebrantamento, meu Deus amado, particular de cada um de nós em tua presença. Perdoa-nos, Senhor amado, as falhas, perdoa os nossos pecados, lava-nos com teu sangue, nos limpa por inteiro, embranquece as nossas vestes cada dia mais, aleluia, e que nesta noite possamos sair daqui mais uma vez justificados pelo teu poderoso sangue, ó Cordeiro imaculado do Deus vivo, aleluia. Que possamos sair daqui também mais uma vez sentindo a tua presença, meditando na tua palavra e com desejo dentro de nós e com ânsias de melhorar cada dia mais, aleluia. Fala conosco nesta noite, Jesus, fala mesmo, aleluia, através dos hinos, congregacional da harpa, fala através da leitura da tua palavra, fala através da pregação do teu evangelho, que possamos nesta noite nos alegrar por estar em tua presença nesta casa. Continua conosco, ó maravilhoso Salvador, e opera em nosso meio. Assim oramos pela fé e te agradecemos no nome de Jesus. Quantos concordam, diga amém. Amém. Podeis sentar, glória a Deus. Nossa irmã Margarete adorando a Deus com o primeiro hino da harpa, e logo depois nossa irmã Lenils, amém, vai estar adorando ao Senhor com o outro hino da harpa. Amém. Amém, glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Oh glória, vamos adorar nosso Jesus com o louvor 25, o hino 25. Jesus, tu és bom. Oh, maravilha, Jesus. Amém, Jesus. Oh, aleluia. Pronto, já encontraram? Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo pra mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Quero a ti dar louvor, pois é rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche meu coração de ternura e paz, honra eterna e glória te dou. O teu nome é amor, pois tu amas a mim, e eu quero andar neste amor. Triunfante estou, confiando em ti, meu Jesus, grande consolador. Ó ungido de Deus, trazes paz e perdão, salvação, vida tens para os teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Agradeço a minha rica oportunidade. Oh, aleluia. Glória a Deus. Como Aleluia. É bom, meu Pai. Aleluia, Deus. Glória a Deus.
Glória a Jesus. Aleluia. Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos adorar o nome do nosso Deus com o hino 344. Um amigo entre os lírios. Amém? Entre os lírios, no meio dos vales, está um amigo que é caro para mim. Quero segui-lo, isento dos males, vê-los no céu com os anjos, enfim. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz que veio dos céus, por me provaste a cruz, por me morreste, Jesus. Hoje te busco, ó, vem revelar-me a luz divina, onde estás, meu Jesus? Com teu rebanho vem já levar-me para o rio que a vida produz. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz que veio dos céus, por me provaste a cruz, por me morreste, Jesus. Ouve-me agora, Jesus muito amado, deixa-me teu grande amor desfrutar. Não mais me esconda teu rosto adorado, pois me chamastes para me libertar. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz que veio dos céus, por me provaste a cruz, por me morreste, Jesus. A voz de Cristo é para mim mais preciosa que a voz dos anjos, do sol, a luz. Não tem o brilho da face radiosa quando o som, meu amado Jesus. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz que veio dos céus, por me provaste a cruz, por me morreste, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade. Amém. Aleluia. Deus abençoe, pastor. Glória a Deus. Convido a igreja a ficar de pé. Vamos juntos, está lendo a palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. Aleluia. Primeira aos Coríntios, capítulo de número 10, no versículo 14 ao versículo de número 21. Glória a Deus. Aleluia, Deus. A idolatria e o culto de demônios é a epígrafe da leitura que vamos fazer na noite de hoje. Primeira aos Coríntios, capítulo de número 10,
a partir do versículo de número 14. Glória a Deus. Aquele que achou, diga amém. Amém. Nós vamos ler como temos o costume aqui local. Eu leio um versículo, os irmãos juntos leem o outro. E vamos, 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 14 ao versículo de número 21, que está escrito assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Mais uma vez, portanto, meus amados, fugi da idolatria. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Mas digo que o ídolo é alguma coisa, ou se sacrificar ao ídolo é alguma coisa. Antes, digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Versículo de número 21, todos. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Diga glória a Deus. Então está aqui, mais explicado mesmo é o que Malaquias disse. E outra vez vereis a diferença. Ao que teme, serve ao Senhor, e ao que não teme, que não serve ao Senhor. Amém? Quem serve a Deus, vive segundo a palavra do seu Deus. Levante a mão, oremos. Bendito e eterno, louvado, santo e adorado é o Senhor. Oramos te agradecendo por tua palavra. Hoje é o nosso culto particular do ensino da tua palavra, é o culto do pão, e estamos aqui, Senhor amado, com nossa alma desejosa pela porção da tua gloriosa palavra. Estamos aqui, meu Deus amado, e a nossa alma diariamente anela pelo pão de cada dia que sai da tua boca. Louvamos-te, ó Cristo maravilhoso, e te agradecemos, porque um dia estávamos perdidos, mas o Senhor nos encontrou. Estávamos caminhando no caminho que o final é a condenação, mas o Senhor nos alcançou, abriu nossa mente, tirou as escamas dos nossos olhos e nos conduz pelo caminho da verdade, para que possamos estar na eternidade com o Senhor. Oramos te louvando e te agradecendo em nome de Jesus. Quem pode, diga amém. Podeis sentar, glória a Deus. Louvado e santo é o nome do nosso Rei, do nosso eterno e maravilhoso Jesus Cristo. Quantos concordam, levante a mão e diga glória a Deus. Por favor, dê uma salva de palmas aplaudindo a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo e exaltado é o nosso Salvador. Nós queremos aqui estar recebendo de volta, né, na congregação, nosso irmão Elivaldo estava viajando e ele mandou uma mensagem para mim hoje. Eu até brinquei com ele, né? O sufoco no pouso aí. Mas daí eu li lá o enunciado da matéria, né? Esse cara falou que estava cheio de político dentro do avião. Eu falei, vai andar mal acompanhado, dá problema. Tá bom? É brincadeira, tá? Então, seja bem-vindo de volta, né? Estávamos aí orando. Tudo bem por lá? Tudo tranquilo com a nossa irmã, sua mãe? Então, amém. Quantos querem receber o nosso irmão de volta com bem-vindo? Levante a mão e diga glória a Deus.
Amém. Seja bem-vindo em nome de Jesus Cristo. E o Senhor nos dá também a honra de receber esse casal de pastores, pastor Robson, a sua esposa, pastora Lenilce. Glória a Deus. Fique de pé aí. O povo nem conhece vocês direito ainda. Tá bom? Para nós também é uma imensa alegria, uma satisfação muito grande recebê-los aqui em nosso meio nesta noite, né? E disseram aí, pastor, a gente veio para o culto de doutrina. Glória a Deus. Então veio para o culto certo. Deus seja louvado pela vida de vocês, né? Durante bastante tempo congregamos juntos, na época do extinto setor de número 26, e Deus nos abençoou poderosamente naquela época, e com certeza muitas coisas que estamos vivendo hoje são frutos daquela obra lá que cessou na vontade de Deus. Amém? Quantos querem receber o casal com bem-vindo nesta noite? Levante a mão e diga: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Digam amém. Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Podem sentar. Aleluia. Agora nós vamos contribuir para a obra local aqui do nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Fique de pé. Todos mais uma vez, agora fique de pé. Nós vamos estar orando. Eu quero convidar aqui o pastor Robson para estar fazendo essa oração, e depois vai estar adorando ao Senhor com o hino da harpa, minha esposa, missionária Evelyn. Amém? Vem cá, pastor Robson, fazer oração em prol de todos os contribuintes da casa de Deus, da obra de Deus. Amém? Cumpre meus irmãos na paz do Senhor. Amém. Fechamos nossos olhos. Bendito Deus, soberano Pai, em nome do teu filho amado Jesus, agora chegou a hora de nós contribuirmos na tua casa, ó Deus. Abençoa a vida de cada um do teu filho, ó Deus, que vai agora ofertar, dizimar na tua casa. Que o Senhor não venha deixar faltar nunca no teu celeiro o pão de cada dia, ó Deus. Que o Senhor venha abençoar 100 vezes mais a vida de cada um, aquele que não tem, ó Deus, que na próxima vez venha ter oportunidade de ofertar na tua casa, porque a tua palavra diz que o Senhor abre porta onde não tem porta, e nós cremos, ó Deus, que cada um que está aqui dentro é porque o Senhor trouxe até aqui, porque o Senhor tem bênção para entregar. Pai, em nome do teu filho amado Jesus, abençoe a vida de cada um, e abençoe a vida do pastor dessa igreja, pastor Elvis Sabino, e a tua esposa, em nome do teu filho amado Jesus, e abençoe 100 vezes mais a vida de cada um dos teus filhos. É o que nós te pedimos nesta noite. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos adorar o nome do nosso Deus nessa noite. Continuar adorando ao nome do nosso Deus com o hino da harpa cristã 127, 127 da harpa cristã. Você que trouxe, convido todos a adorarem ao nome do Senhor neste exato momento. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. E a igreja canta: fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do fala Deus, fala Deus, se alegra tendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo queimando, aleluia, torna útil para o seu Senhor. Fala Deus, fala Deus,
toca-me. Aleluia. Fala, Deus. Fala, Deus. Se alegra atenta ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando sem ter esperanças de ver Deus. Vai depressa eles anunciando que Jesus os leva para os céus. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do aleluia. Fala, Deus. Se alegra atenta ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos. Bênçãos vão os servos desfrutar. E Jesus os saudarás. Bem-vindo, aleluia. Essa glória espero alcançar. A igreja canta. Aleluia. Toca-me com brasas do aleluia. Fala, Deus. Fala, se alegra atenta ao teu mandar. Aleluia. Eu agradeço a minha rica oportunidade no nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha, Jesus. Tu és fiel e maravilhoso. Glória a Deus. Nós já vamos estar passando para o momento da ministração da palavra do Senhor na noite de hoje. A oportunidade foi franqueada ao primeiro vice-pastor da congregação, né, presbítero Fábio Coimbra, e ele vai estar pregando a palavra do Senhor, ministrando conforme a vontade já do Senhor ministrada na vida dele, amém? E eu quero convidar aqui a diaconisa Lindalva para ela estar fazendo essa oração em favor do presbítero Fábio. E enquanto ela vem se aproximando, eu quero aqui falar para os irmãos, tá bom? Que ainda você pode escrever o seu nome aqui na caderneta, tá? Porque semana agora que passou, os irmãos já escreveram, muitos irmãos. Domingo, ontem no culto de jovens, no ciclo de oração também as irmãs escreveram o nome. Então hoje, já no próximo domingo, que é o dia 1º, culto da ceia, aí vai ter oportunidade de escrever o nome dos familiares, tá bom? Então o propósito primário é escrever o nome de cada um dos irmãos que aqui congregam, que aqui também frequentam, tanto no clamor do meio-dia como também nos nossos cultos da noite, tá? Então hoje você tem a oportunidade para pegar aqui e escrever o seu nome completo. Quem entendeu, diga amém. Então aí a partir da próxima semana, aí teremos a oportunidade. Nem eu escrevi o nome de ninguém, só o meu. Você pode ler, está no começo, Pastor Elvis Sabino, tá? Mas a partir de domingo aí vai ser dado para os irmãos escrever o nome até dos marrecos lá, diaconisa, tá bom? Todos os parentes, os familiares que lembrar, vai escrever. E aqui vai até, eu acho que até uma terça-feira mais ou menos, acho que até o dia 10, né? Porque dia 11 a caravana da ADPVH
vai estar saindo rumo a Jerusalém, a da terra. Mas se acontecer que é o momento de ir para do céu, estou pronto, Jesus. Vem buscar-nos, amém? Glória a Deus. Então a gente vai levar o nome de vocês, dos seus parentes e familiares, para orar lá em Jerusalém, para a glória e louvor do nome de Deus. E eu tenho um colega que mora lá, tá? E eu já estou falando com o irmão dele aqui do Brasil, para ver se eu consigo encontrar ele lá, que eu quero deixar com ele, para que eles possam sempre, porque ele está sempre orando por lá, orar por nós lá, amém? Fique de pé, glória a Deus. Então tá aqui, tá bom? Irmão, ele volta a escrever seu nome? Então vai começar aí, depois você procura alguém que não escreveu, pastor Robson, pastor Lenilson lá também. Irmão Antônio, escreveu, irmão Antônio, seu nome? Ainda não, irmão Antônio lá, o irmão Robert também. Já escreveu, irmã Tasca, irmã Emily? Também não, ele vai, tá bom? Vai passando aí, ó. Você que não escreveu o seu nome ainda, pode ficar à vontade de escrever o seu nome. Já no próximo culto, teremos oportunidade para escrever o nome dos nossos queridos parentes e familiares. Levante a mão e a diaconisa Lindalva vai estar orando nesse momento, apresentando a vida do presbítero Fábio. Amém. Glória a Deus. Saúde a igreja na paz do Senhor. Amém. É porque que vai viajar é a caravana de Elias. Levante a mão, Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua casa, na tua presença, para ouvir mais uma vez a tua palavra. Que ele não venha falar suas palavras, e sim o que tu tem colocado no coração dele, para que a tua igreja possa ouvir. Pai, se for exortar, exorta. Se for, meu Deus, que tu venha trabalhar grandemente, que nossa vida e nossos ouvidos estejam atentos para ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus eu te peço. Usa ele como sempre tem usado na palavra, com sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, sem maiores delongas, vamos para o livro de Números, capítulo de número 12. Números 12. A sedição de Miriam e Arão. O irmão Elivaldo passou um susto agora no avião. Aí eu pensei em deixar em segredo isso daí para a missionária Evelyn não saber. E o pastor primeira viagem de avião da missionária Evelyn. Eu vou filmar para a igreja ver depois, tá, irmãos? Deixe comigo. Os melhores momentos vão ficar com a gente. Amém, meus irmãos? Números 12. Versículo de número 1, e está escrito assim: e falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cussita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cussita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés, assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou para Arão, para Miriam, e eis que era leprosa.
Pelo que Arão disse a Moisés: Ah, Senhor meu, ora, não ponhas sobre nós este pecado que fizemos loucamente e com que havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto que, saindo do ventre de sua mãe, tem a metade de sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: Se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhado 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu de Azerote e assentaram o arraial no deserto de Parã. Amém, meus irmãos? Amém. Tomem os vossos assentos. Maravilha, Jesus. E vamos falar sobre essa palavra, porque essa palavra está falando exatamente de quê, meus irmãos? Conflito em família. Quem aí não tem conflito em família? Por um acaso é só o servo aqui que vos fala, ou não todo mundo partilha destes problemas do cotidiano, né? E aqui nós podemos ver, irmãos, que Arão e Joquebede tiveram 3 filhos. Miriam, a mais velha, Arão, do meio, Moisés, o caçula. Miriam foi uma grande mulher usada por Deus desde o início ali do relato bíblico da vida de Moisés. Ela foi um instrumento do Senhor para pôr a vida do seu irmão mais novo a salvo. Ela também foi aquela mulher que, depois que o povo passou a pé enxutos pelo Mar Vermelho, foi aquela mulher que cantou, adorou e louvou a Deus assim que cumpriram essa travessia. Arão, o irmão do meio, foi o primeiro grande sumo sacerdote. A sua descendência todinha também recebeu a dádiva de exercer o sacerdócio, porque foi dada diretamente por Deus. Era um homem que tinha a capacidade de falar de forma clara e coesa com o povo. Enquanto Moisés era retratado na Bíblia como um homem de língua pesada. Alguns interpretam isso como Moisés tendo gagueira, por isso que ele teria língua pesada. Outros interpretam como, por ter ele tido uma educação palaciana, ele tinha mais fluência com a língua egípcia do que com a língua deles. Então tem essas 2 possibilidades. Mas aí a gente fala desse terceiro filho, Moisés, o grande legislador que o mundo já viu, especialmente naquela época, o menino que Deus usou para libertar aquela nação que estava naquela sua educação palaciana, e de repente o Espírito do Senhor, em contato com ele, faz com que ele tenha uma história completamente nova na presença de Deus. Então a gente vê que Arão e Joquebede foram muito felizes com seus filhos. Imagina só, ter um filho de grande destaque na nação que Deus escolheu para apresentar o Salvador ao mundo. E imagine você ter os seus 3 filhos, 3 fazendo parte desse grande plano de Deus. É tudo que qualquer pai e mãe quer. Quando nós colocamos os pequenos aqui no altar, quando Deus colocou esse propósito no coração do pastor Elvis, é porque nós queremos ver os nossos filhos sendo usados mais ainda por Deus do que a nós mesmos. Então, Arão e Joquebede tiveram essa graça de Deus, de ver os seus filhos nessa condição. Mas ainda assim, como uma família de Deus, como pessoas piedosas, ainda assim conflitos surgiram entre eles. E nós podemos extrair essa primeira lição, irmãos, que conflitos surgem até nas famílias piedosas. E piedosas aqui, irmãos, a gente entende por famílias que se curvam ao Senhor,
que amam ao Senhor, mas que de alguma forma ainda nasce esse conflito no coração das pessoas. Olha só, versículo 1, está escrito: e falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cussita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cussita. Então Moisés estava se relacionando com uma estrangeira, e isso foi motivo para que Miriam e Arão se reunissem contra o irmão. Mas essa era só a cortina por trás de tudo, porque o versículo de número 2 é o que explicita de verdade o que tinha no coração daqueles irmãos. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? O que estava por trás, irmãos, eles iniciaram a conversa contra Moisés, tocando num ponto sensível da vida dele, porque ele estava se relacionando com uma estrangeira. Mas no fundo, não tinha nada daquilo. Aquilo era só para começar a descer a língua no irmão. O motivo verdadeiro era o qual? Um ciúme espiritual, uma espécie de uma inveja. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? É só ele que porta Deus? É só ele que fala por Deus aqui? O Senhor não tem usado a gente também? Como é que é só ele agora nisso? Olha só o ciúme expresso dos irmãos. Ciúme, às vezes a gente fala quando a gente quer poupar a palavra que dói mais, que é a inveja. Então eles começam a questionar a autoridade espiritual de Moisés. E outra coisa, Moisés não se constituiu líder daquela nação, foi Deus que o fez. Moisés, se ele fosse, eu acho que humanamente falando, ele não ia preferir nunca sair do palácio, vestir o ouro que ele vestia, andar na glória que ele andava, e de repente ele ter que abandonar tudo aquilo para ser um libertador, para ser aquela pessoa que vai ser usada para ser ofendida, para reunir aquele povo, para fazer o quê? Para ter tanto trabalho. Então, por quê? Aquele propósito não era dele, aquele propósito era do Senhor por meio dele. Então, quando Miriam e Arão estão se reunindo e se opondo contra Moisés, ali no fundo, eles estão se opondo a Deus, porque aquele plano era do Senhor. E a Bíblia, irmãos, está cheio de família dessa forma. Tem muitos exemplos assim na palavra do Senhor. A primeira morte que a humanidade presenciou se deu entre irmãos. Nós podemos verificar o conflito que houve entre Noé e Cã, onde o pai se embriagou, o filho desonrou o pai, e houve uma maldição lançada de pai para filho. A gente pode ver que Jacó era um irmão traiçoeiro que enganou o seu irmão Esaú, e tinha toda essas minúcias em famílias que estavam presentes e escolhidas por Deus. A gente pode ver na vida do próprio rei Davi, que a sua família se levantou contra ele, quando o seu filho pecou contra a irmã Tamar. O pai não fez nada, provocando a ira de um outro filho, Absalão, que atentou contra a vida de Aminon. Então, irmãos, para a gente ver que a nossa família não é perfeita, é verdade, mas que Deus dá diretrizes na palavra de como nós devemos mediar esses conflitos. E a gente pode observar também essa lição de número 2, que tudo que acontece na família é observado atentamente por Deus. O versículo 2 aqui, nessa parte B, depois que Arão e Miriam estão falando de Moisés, fala aqui no finalzinho dele: e o Senhor o ouviu.
o Senhor ouviu aqueles dois irmãos se reunindo contra o outro. Então estava tendo o quê? Conflitos internos naquela casa. E Deus não fica alheio a esses conflitos internos, porque às vezes um conflito dentro da nossa casa abala os céus, irmãos. E Deus está ouvindo tudo. Deus tem um propósito dentro da sua casa, e esses conflitos, essas picuinhas que podem estar destruindo a tua família, escandalizam no céu. Deus sabe o que se passa nas quatro paredes da nossa casa, e não adianta fingir. Eu não posso fingir para o Senhor. Eu consigo usar uma máscara na sociedade, mas para o Senhor não. Se eu sou um pai carinhoso aqui dentro da igreja e eu não sou lá dentro de casa, o Senhor está me vendo. Se eu sou um homem extremamente gentil com os de fora, paz do Senhor, meu irmão, e dentro de casa é chutando as portas, é quebrando tudo, o Senhor está vendo tudo. Nada passa despercebido pelo nosso Senhor. Então, quando alguém se levanta contra essa autoridade que foi destinada diretamente por Deus, é uma afronta contra o próprio Deus. Quando filhos se rebelam contra os pais foram constituídos na vida daqueles filhos pelo próprio Deus. Então, se o filho se rebela contra o pai e contra a mãe, ele está afrontando o próprio Deus, porque a autoridade sobre a vida dele foi dada aos pais. Ah, mas o meu pai está errando muito. Deixa que quem vai cuidar disso é Deus. Você se porta de forma mansa e pacífica. Aleluia. Da mesma forma, a autoridade dentro de uma casa foi dada ao marido. A Bíblia diz que o marido é o líder da casa, o cabeça. E faz a comparação como Cristo sendo o cabeça e a igreja sendo o corpo. Imagina uma igreja que afronta a Jesus. Essa igreja está decapitada, não tem vida. E da mesma forma no casamento, não é que a esposa e o marido não vão ter questões para resolver, não tem nada a ver com isso, mas é que afrontar publicamente a autoridade do teu marido, ou afrontar dentro das paredes da casa, quem está ouvindo atentamente a tudo isso é o Senhor. Aleluia. E Ele vai cobrar, porque Ele cobra. E aqui essa palavra de hoje nos ensina muito bem isso. Marido foi constituído líder e tem inúmeras obrigações por causa dessa função onde Deus o colocou. E para que ele seja bem sucedido nas missões, o Senhor lhe deu uma mulher que é submissa, que tem uma submissão, ajudar esse homem a desempenhar a função principal com a sua submissão. Não é ser humilhada, é ser submissa ao marido que ama com toda a vida dele, com todo o amor dele, dando a vida por ela, como Cristo deu a vida pela igreja. Amém, meus irmãos? A terceira lição que nós podemos extrair desse texto que foi lido está aí no versículo 3. E era o varão Moisés muito manso. Qual é a lição, Fábio? Deus se agrada do coração manso. Aleluia, meu Deus! O que é o coração manso, meus irmãos? Tem gente que confunde mansidão com frouxidão. É diferente, completamente diferente. Manso, para uma ilustração de quem era uma criança dos anos 80, 90 como eu, assistia aquele desenho do touro Ferdinando. Era o touro mais forte que tinha, e contudo ele era um poço de gentileza e de delicadeza. A força para destruir tudo ele tinha, mas a sua força era dominada. Isso é a mansidão. Eu tenho condição de gerar violência contra aquela pessoa, mas porque eu sou uma pessoa mansa, eu me domino e não gero essa violência, e eu me guardo
do meu instinto primitivo de ser uma pessoa violenta e agredir aquele que é menor e mais fraco do que eu. Já cansei de ver vídeos na internet de pessoas com pouca idade agredindo idosos. É um ato muito covarde. Ainda que o idoso estivesse errado na questão, nós devemos nos conter. Nós devemos ter essa condição mental e espiritual de nos conter e de sermos mansos. E temos que ser mansos dentro e fora de casa. Mesmo quando ele foi afrontado pelos irmãos, Moisés se coloca numa posição de mansidão. Nessa posição de mansidão é aonde a gente deve se colocar também dentro da nossa casa. Uma vez eu tive a oportunidade de explicar isso para minha filha, Sara. Em uma oportunidade, enquanto a mãe dela estava estressada, minha esposa, Sara tinha cumprido todos os requisitos que ela tinha que desempenhar no dia, já tinha estudado, já tinha ensaiado, já tinha feito todas as coisas. Era como se ela tivesse pedido algo para a mãe, comum, normal, tipo, mãe, posso descer e jogar vôlei? Que ela tinha certeza que a mãe ia aceitar e que não ia se opor, mas a mãe dela neste dia não deixou. E como ela já tinha cumprido todas as suas funções, o que ela disse? Eu vou sim. E afrontou a mãe dela. E quando eu cheguei em casa, estava essa situação armada. Quando eu ouvi a história, eu sabia que a minha esposa não tinha agido bem, porque não tinha necessidade dela ter exercido tanto zelo e tanta proteção com a nossa filha, né? Porque aquele excesso de zelo nela causou o furor da nossa filha. E só que o que eu falei para minha filha quando ela veio conversar comigo? Eu falei: você, Sara, me impediu de agir em teu favor. Eu poderia ter mediado tudo e ter falado para sua mãe que você iria sim, mas como você afrontou a sua mãe, agora se eu permitir, eu que estou em pecado, eu que vou estar em erro, porque você não devia afrontar a sua mãe. Então agora você perdeu até o favor que eu poderia te fazer, eu não posso mais, porque o erro maior neste caso é seu. Sua mãe poderia ter mudado de ideia rapidinho com uma conversa minha. Agora não tenho como nem ter esse diálogo com ela, porque você tirou essa condição de mim, de poder conversar com ela. Então a mansidão é dominar o nosso espírito. A mansidão é ter condição de reagir de forma violenta e se conter. Jesus mesmo fala que ele é manso e humilde de coração, como nós devemos ser mansos e humildes de coração. Mais uma vez, não confundindo mansidão com frouxidão, porque o homem tem que se portar como homem, a mulher como mulher, e ambos serem respeitados pelo que são. Mas ser manso é saber abaixar a cabeça e deixar que Deus te defenda, que Deus te proteja, porque é isso que a gente vai ver nessa quarta lição. Deus defende o manso. Versículo de número 4, está escrito o quê? E logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão, e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Olha só aquela palavra de pai. O diácono Rafael e a irmã Dari estão aqui. Ana, Samuel e Ian Miguel, os três aqui. Todo mundo já vai com medo. Já vai com medo, né? É da mesma forma. O Senhor vem, Arão, Moisés e Miriam lá na tenda. Vambora, os três. Vamos conversar nós três, porque eu tenho achado vocês em falta. Vamos aqui ver agora, né? O versículo de número 4. Deus disse isso. E aí vem o versículo de número 5. Deus convoca os dois acusadores.
Então o Senhor desceu na coluna da nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram a ambos. Olha só, Deus falou: venham os três. Agora, Moisés, você está limpinho, filho, vá para lá. É aqui, ó, Ana Clara, minha filha, vá, pode ir, minha filha, você está de boa. Meu negócio vai ser com Samuel e com o Ian Miguel. Venha cá vocês dois. Então Deus fez a mesma coisa aqui. Arão e Miriam, venham aqui que eu preciso falar com vocês. Deus pega os dois acusadores para fazer uma cariação. Então no versículo de número 6 há esse confronto. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Aqui Deus já está confrontando o versículo de número 2, que eles falam: e disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Eles estavam se pondo numa condição igual ao irmão deles. E aí o Senhor vem e responde exatamente isso: entre vós, se houver profeta, eu, Senhor, em visão, a ele me farei conhecer. Deixa que eu me mostre para ele em visão, ou em sonhos falarei com ele. Mas vocês escutem bem: não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel a toda a minha casa. Boca a boca eu falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Amém, meu Deus. O Senhor entra aqui falando exatamente isso. Com Moisés eu falo diferente do que falo com vocês. É tipo: respeitem a minha história com Moisés e não se ponham no meio disso. Vocês não estão questionando Moisés, vocês estão me questionando, porque eu o escolhi como instrumento da minha parte. Não foi ele que se autoproclamou líder dessa nação. Então vocês estão me questionando. Versículo de número 9: assim a ira do Senhor contra eles se acendeu e foi-se. Olha só, na nossa família, Deus olha tudo. Deus está observando tudo o que se passa dentro da nossa casa, e Ele está avaliando quem está agindo com mansidão, porque Ele vai defender aquele que é manso e humilde de coração como seu filho. Moisés não ergueu a voz para responder aos irmãos, e a Bíblia não menciona nem que ele orou a Deus para resolver isso. Foi o próprio Senhor que se manifestou para defender o seu filho, e na sua casa não vai ser diferente. É necessário que nós aprendamos com as histórias da palavra de Deus, com as histórias da Bíblia, de como nós devemos nos portar em meio aos conflitos internos, em meio aos confrontos domésticos, porque na nossa família Deus está olhando tudo. Deus sabe quem está agindo de forma mansa, Deus sabe quem está com o espírito atribulado. Deus está observando todas as coisas, e a família que Ele mesmo instituiu, Ele não vai destruir. O que Ele quer é a preservação da família. O que Ele quer é que vocês sejam modelos para essa sociedade caída e corrompida. Então o Senhor vai entrar não só com a exortação, como também Ele age com disciplina contra quem atenta contra as famílias. Vejamos novamente o versículo 9. Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e foi-se. Versículo de número 10. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Olha a disciplina que Deus impôs
contra Miriam por ter feito uma cortina de fumaça. Iniciaram essa conversa para falar mal da esposa de Moisés, desprezando que ele era um servo do Senhor, e depois revelaram seu intuito verdadeiro, que era qual? A inveja espiritual que eles estavam tendo da posição de liderança do irmão, aquilo que era a verdade que Deus estava revelando. E aí Deus põe ela toda branca como neve, a pele dela como estava, irmãos, para estar nesse estado de estar toda branca. Quando a nossa pele está ressecada, a gente faz assim com a unha, né? Fica aqueles riscos tudo branco. Imagina ela com isso aqui dessa forma, mas em formato de lepra no corpo inteiro. A lepra era visto, especialmente naquela época, como uma maldição direta de Deus. E ali, no caso, cumpriu-se a literalidade do que todos pensavam. Era uma maldição imposta diretamente por Deus. Ali, Deus estava dizendo para Miriam que ela estaria agora afastada da sua própria família, afastada da sociedade, afastada do culto público e afastada de tudo que ela amava. Agora ela vai ter que ir para um arraial, fora da sociedade, fora do povo, fora de tudo que ela ama. E o versículo 12 ainda mostra, né? Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Ela estava na lepra no estágio mais avançado, irmãos. Era uma lepra ali num estágio de quase que de putrefação. E essa foi a disciplina que Deus impôs por causa dessas conversas paralelas com intuitos verdadeiros e intuitos malignos, como a inveja, como o ciúme. A palavra do Senhor diz que a inveja é a podridão dos ossos. Aquela mulher estava com o osso podre, agora estava com a carne podre também. Deus havia feito aquilo com ela. Então, irmãos, a gente vem aprender aqui uma grande lição também, que é: tragédias podem pôr as coisas no devido lugar. Igreja, às vezes a gente não tem problema nenhum, mas a gente inventa problema. E a partir do momento que a gente inventa um problema, esse problema vai crescendo na nossa vida. Quem nunca viu uma situação, ou viveu num namoro passado, quando você era mais jovem, de começar aquela brincadeirinha do namorado com a namorada, ou o irmão com a irmã, ou alguma coisa de ficar bravinho por causa de uma situação de nada. Aí depois a pessoa começa a pegar corda com aquilo, depois a pessoa está com raiva mesmo, de verdade, sem um motivo claro. De repente, por algo minúsculo, não temos problemas, a gente cria. Então ali não tinha problema, eles criaram. Olha, bora falar da esposa de Moisés. Aí a gente criou um problema, né? Agora vamos atacar a espiritualidade dele também. Aí eles queriam inventar um problema. Agora apareceu um problema, irmãos. Agora a lepra braba estava corroendo o corpo de Miriam. Agora sim eles tinham um problema. Agora pode ter certeza que a esposa de Moisés saiu da boca deles, pode ter certeza absoluta, que o ciúme da posição espiritual de Moisés também sumiu do lábio deles, pode ter certeza. Ao contrário, foram agora atrás de Moisés para interceder diante de Deus por aquela causa. A gente precisa entender que pequenos problemas dividem a família, enquanto grandes problemas unem a família. Une. Quantos nunca prestaram atenção? Aqueles familiares, 1, 2, 3 anos sem se falar, morreu o patriarca. Eles estão ali no velório do patriarca, aí começam a lembrar das histórias, aí pedem perdão. Como é que a gente ficou 3 anos sem se falar? Me diz um negócio desse. Uma grande tragédia, a perda de um ente querido,
De quantos velórios não saíram quantas pazes já, irmãos? Quando vem um problema de fato, esses pequenos desaparecem, somem. E aí há uma verdadeira união familiar. Olha só o versículo 11 e 12. Pelo que Arão disse a Moisés: Ah, Senhor meu, ora não ponha sobre nós este pecado, que fizemos loucamente e com que havemos pecado. Ele reconhece o seu pecado. Ora, não seja ela como um morto que saindo do ventre de sua mãe tem a metade da sua carne já consumida. E aí, meus irmãos, é que Moisés poderia agir como um carnal. Moisés podia agir como um carnal e falar assim: ah, caiu uma lepra em Miriam, é? Vai falar de um separado do Senhor para você ver como é que é, né? Vai falar do ungido de Deus aí agora, aguenta, tá? Não teve boca para falar, agora tem a boca para orar também. Não é isso? Não é assim que a gente ia agir? O crente carnal? Mas aí, meu irmão, a gente está falando de Moisés. A gente está falando do homem que era o mais manso daquele lugar. Deus fala, atesta, a palavra do Senhor atesta que sobre aquele lugar não existia ninguém mais manso do que ele. E aí é que no versículo 14 aparece Moisés agindo de uma forma a resolver os problemas da família e não a agir como um crente carnal. No versículo 13 está escrito: clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. E aí Moisés intercede por aquela que estava falando mal da sua família, que estava falando mal do seu ministério. Ele não foi se defender. Quem fez a defesa dele foi o próprio Deus. Ele não quis se gloriar, tá vendo? Fala de mim de novo. Vai aprender a lição agora. E eu acho é pouco. Deus, bote ela assim, deixe ela só uns 14 dias, só para ela sentir a pressão, tá? E aí ela vai aprender. Não, ele se põe imediatamente a orar pela irmã. E aí é que Deus entra com a sua lição. Versículo de número 14. E disse o Senhor a Moisés: se o seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial e depois a recolham. Deus está falando: sim, por causa da tua oração eu vou desfazer esse negócio, mas ela vai ficar 7 dias aí de pensamento, porque sou eu, o Senhor, que quero que ela esteja nessa posição, para ela aprender uma lição que eu tenho para a vida dela. E para nós, irmãos, que podemos beber dessa fonte aqui também e aprender com esse episódio. E assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. O pecado de um, irmãos, pode afetar toda a coletividade. Por causa de um, aqueles cerca de 2 milhões de hebreus não puderam sair por 7 dias. Aí é que está também mais uma lição, né, irmãos? Por causa de um dos nossos, que a gente ama, nós não podemos avançar e deixar para trás. Se tem um ente da tua família que está preso no pecado, não deixa ele para trás. Ame. Se é o seu pai, se é a sua mãe preso no alcoolismo, na droga, na prostituição ou em qualquer outro pecado que seja, não deixa ele para trás. Se é o teu filho preso na prostituição, não deixa ele para trás. Não deixa. Ele vai prosseguir no arraial junto com você, ainda que Deus tenha de tratar dele pessoalmente, como fez no caso de Miriam. Irmãos, podemos escolher muita coisa na nossa vida: a esposa com quem você vai casar, seu marido, mas a gente não escolhe a nossa família. É Deus que coloca essa bênção na nossa vida. E a gente tem que entender que sim, todas as famílias têm problemas, todas elas, mas ainda assim Deus te colocou nessa
com um propósito. E Deus vai te usar na sua casa, no seio da sua família, para fazer grandes obras e revelar o poder dele na sua vida e na vida de toda a sua família. Amém, meus irmãos? Eu convido a igreja a ficar de pé para que nós oremos ao nosso grande Deus. Bondoso Deus, grandioso Pai, graça nós te damos, Senhor, porque sim, Pai, temos famílias com problemas. Sim, Pai, nós sofremos também com a falação, nós sofremos também com a inveja, nós sofremos também, Pai, com o irmão que não nos honra, Pai. Nós sofremos também, Senhor, com tantas coisas dentro do nosso lar que só o Senhor ouve pelas orações dos irmãos, Pai. Mas ainda assim é a nossa família, Pai. Ainda assim, Pai, são aqueles que nós mais amamos, Senhor. Que o Senhor possa, com Teu Espírito Santo, meu Pai, se revelar a cada um daqueles que nós mais amamos, Senhor. E que eles entendam que há uma graça diferente sobre nós e que essa graça é extensível a todo aquele que nele crê, Pai. Porque o Senhor jamais lançaria fora um que te busque. Em nome de Jesus, Senhor, estende a Tua mão sobre a nossa família, que todos eles possam seguir nessa grande congregação rumo à terra prometida, meu Pai. Que todos possam Te conhecer e se converter em coração, em espírito e em verdade. Em nome de Jesus Te agradecemos, Pai. Eu agradeço a minha rica oportunidade no nome do Senhor. Glória a Deus. Quem entendeu a palavra, diga amém. Amém. Maravilha. Família é lugar de batalha, é campo de guerra. Tem um profeta que disse, né? E o inimigo do homem está onde? Aonde é que está o inimigo do homem? Dentre os seus próprios parentes. E depois Jesus falou novamente, repetiu sobre essa questão. Mas nós, como cristãos, temos que amá-los e orar a Deus para que os olhos deles também sejam abertos, como nossos foram abertos um dia, para a glória de Deus. Amém? Deus também na noite de hoje nos dá a honra de receber, né, o diácono Fred, a sua esposa. Estão aí, sempre no clamor do meio-dia, né? O diácono Fred, principalmente. O dia que ele não vem, é mais fácil o pastor faltar o clamor do meio-dia do que ele. Só quando está viajando, né? Alguma coisa acontece que ele não vem. Tá bom? E para nós é uma imensa alegria receber o casal aqui nesta noite. Hoje é o nosso culto do ensino, o culto doutrinário. Esse culto tem um nome, ele é batizado. Ele é o culto do pão, porque é o culto da palavra de Deus. Amém? Quantos querem receber também esse casal com bem-vindo nessa noite? Levante a mão e diga: seja bem-vindos. Em nome de Jesus, diga amém. Glória a Deus. Amém. Você já escreveu o seu nome aqui? Já escreveu? Já também a irmã? Quem mais já escreveu? Alguém não escreveu o nome aqui ainda? Tem irmãos que não sabem ser abençoado, irmão Elivaldo. Eu falei 2 vezes, você só vai escrever o seu nome aqui, porque eu tenho um propósito com Deus aqui. Aleluia, meu Deus. Como você não obedeceu, você está de fora do propósito. Eu disse que domingo que vem você escreveu o nome, a partir do domingo que vem você escreveu o nome das outras pessoas que você quisesse, familiar, parente, colega. Eu disse, você vai escrever até o nome do ganso, se quiser. Mas tem gente que escreveu já outros nomes aqui no primeiro propósito. Aí eu sinto muito pela tua desobediência. Eu não vou pagar o preço por ela. É você. A partir de domingo, os que escreveram somente o seu nome aqui, você vai ter liberdade para escrever o nome de qualquer pessoa da sua família, dos seus parentes, que vocês quiserem escrever aqui. E Deus vai te honrar no segundo propósito, porque você foi obediente ao primeiro. Tem um propósito. Primeiro propósito, somente o nome dos membros e dos congregados, presente por mão própria para escrever. É claro que uma criança, né, que é filho, que não sabe escrever, é dever do pai ou da mãe. Aí o segundo propósito já é para o mês oficial, que é o mês 3, até o dia 10 eu falei.
Aí você vai escrever o nome de qualquer outra pessoa da sua família e dos seus parentes. E o propósito vai continuar. E Deus vai dar vitória assim no nome de Jesus. Eu falei, tem crente que tem um negócio de jeitinho, né? E só se dá mal. É o brasileiro, é até um ditado, né? Jeitinho brasileiro e só dá zebra. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua profissão, Deus abençoe sua saúde, Deus abençoe suas finanças, Deus abençoe seu chamado, vocação e ministério. Deus abençoe os teus no nome de Jesus. Quem concorda e recebe, levante a mão e diga amém. Mãos levantadas, oração final. Bendito e eterno Deus, cobre-nos com o teu sangue, meu Deus amado, a cada dia mais. Nos livra, meu Deus, aleluia, de todos os levantes do adversário. E nos livra, Senhor amado, da inveja. Nos livra da perseguição. Nos livra da maldição. Nos livra da língua mentirosa, defraudadora e caluniosa. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família, leva-nos de volta em paz aonde vamos, ó Deus dos exércitos, ao sair daqui. Abençoa os nossos irmãos internautas, os de perto, os de longe, aonde esse homem e essa mulher nesse momento está cultuando conosco, via, meu Deus amado, essa rede social. Abençoa lá, faz a tua obra, que livramentos aconteça e que venha sobre todos nós a tua maior abastança, Pai. Oramos, te entregamos o nosso culto de louvor e adoração no nome de Jesus. Quantos concordam, diga glória a Deus. Estenda a tua mão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos vós, e todos digam amém. Palmas que louvam e adoram Jesus. Está encerrado.